Olá, estamos iniciando mais um programa Nosso Agro de Rondônia, né? Sempre com você, eu, Hélio Dias, presidente da Federação da Agricultura e também presidente do Senar. A gente está toda semana aqui, eu e Maria Odete, nossa jornalista, falando um pouquinho para você o que foi notícias do agro, né? Tanto aqui no estado, como também a nível nacional, e o que aconteceu, né, realmente. E algumas entrevistas importantes, né, Maria Odete? Exatamente. Muito bom dia para você. Seja bem-vindo a mais um final de semana com muita notícia aqui com a gente no programa Nosso Agro de Rondônia. E o programa está recheado realmente. Tem entrevista com a Antonielli, tem muita matéria boa falando ali sobre a visita dos técnicos ao porto. Temos também ali outras matérias da Faperon, matérias nacionais para você ficar informado. Então fica com a gente que tem muita coisa boa hoje, né, seu Hélio? É verdade. E vamos iniciar então mostrando para você em primeira mão uma visita que o Senar e os técnicos da Federação e do Senar visitou o porto lá de Humaitá. Levamos os nossos supervisores, os nossos profissionais para conhecer como é que funciona essa estrutura do porto, né? Muitas vezes os nossos técnicos ficam lá na ponta, lá no campo, né? Dando assistência no café, no grão, no cacau, na pecuária de corte. Muitas vezes não conhecem esse desfecho do produto aqui, tanto dos portos de Porto Velho como do Humaitá. Então, como o Humaitá estava bom, né? O rio está cheio, o pessoal resolveu dar um pulinho lá e realmente fazer essa visita, ver o que estava acontecendo lá, né? Foi mais ou menos isso, né? Exatamente. Você vai ficar aí com alguns depoimentos também de como que foi essa visita e o que eles vão levar para os produtores. Confere aí. Estamos hoje aqui no município de Humaitá, no Amazonas. Viemos conhecer aqui o Porto Graneleiro Ciagran. Viemos com um time de supervisores e agentes de negócios do Senar de Rondônia para conhecer toda a estrutura, conhecer toda a logística do grãos, de soja e de milho, para a equipe poder entender como é que funciona e até chegar no seu destino final. O primeiro processo dentro da área operacional é conferir a qualidade do produto, para saber se o produto pode ser armazenado, pode ser recebido e qual o custo, quanto ele vale. Porque de acordo com a qualidade ele vai sofrer algum desconto comercial, ele vai sofrer algum desconto financeiro também, né? Então o motorista para ali, desilona o caminhão, aquele equipamento que nós chamamos de calador, o que ele vai fazer? Ele vai coletar vários pontos da carga. Aí vai entrar outra carretinha e vai coletar vários pontos da carga. Esse produto ele é sugado, né? E ele vai lá para dentro da sala de classificação para análise. Aí ali, no processo de amostragem, ele vai verificar a qualidade da carga. E a visita ao Porto Ciagran, do Grupo Mazuti, é de extrema importância para a gente tirar as dúvidas sobre a logística desse recebimento de cargas, assim como a forma da gente estar inserindo nossos produtores, que o foco é pequenos e médios produtores, a estar entregando sua soja, seu milho neste grupo. Então, foi possível a gente identificar que eles têm a logística em Vilhena, onde faz toda a negociação das contratações de cargas para depois a carga chegar até aqui ao nosso porto. Então, a assistência técnica e gerencial do Senar na agricultura anual só tem a agradecer e a estar trabalhando junto em prol dos nossos produtores.
Essa visita foi de extrema importância para conhecer como funciona a logística, né, aqui do Porto Ciagran, né, do Grupo Mazzutti. Então, assim, a gente conheceu o grande volume que eles produzem, né, o foco deles, os gargalos em que os produtores estão indiretamente envolvidos na questão de logística, entre outras questões, e a gente poder levar essas informações ao produtor. Os produtores têm essa dúvida de como funciona, né, essa parte de classificação, né, essa questão da amostragem, o que seria desclassificado. Então, esse todo, né, essa excursão técnica, ela promoveu essas informações, onde a gente pode levar informações ao produtor rural, que é quem tem essa grande dúvida, né, saber como é que funciona o escoamento do seu produto, né, lá no Porto Ciagran. Em nome de todos vocês, em nome do Senar, presidente, agradecer mais uma vez meu amigo, meu irmão Jeremias, né? Onde já frisou aqui, é uma história, né? Nós somos contemporâneos de uma época de ouro. E trazê-lo vocês aqui, vocês entenderam um pouco mais sobre essa logística, este mundo, né? Quem está lá na ponta produzindo, ele não tem noção do que ocorre aqui, né? E parabéns pela sua equipe, né? Pelo grupo que você tem aqui, pelo sucesso da empresa. E dizer que a gente fica muito feliz. Né? Mas por que vim aqui? Para entender, né? Compreender um pouquinho essa logística, a complexidade do mercado, né? Que muitas vezes a pessoa, não, eu vou produzir lá e tal, não. Você vê que chega aqui, você vê todo esse mundo, né? Como é que uma soja dessa vai ganhar o mercado internacional, né? Que vai valorizar o produto do produtor, aquele que de fato produz, né? Vocês que são os supervisores, que foram técnicos de campo, vocês estão no dia a dia lá com o técnico, está lá com o produtor, né? Vendo toda a sua dificuldade, você vê que a gente gera muita riqueza. No Brasil, existe um elo que aproxima o campo e a cidade. É uma potência que conta com 17 mil profissionais no campo, 27 federações estaduais e mais de 2.000 sindicatos rurais, que cuida da saúde de mais de 200 mil pessoas por ano. Apoia e leva assistência técnica para mais de 400 mil propriedades rurais. Capacita pessoas à distância ou presencial com mais de 1,5 milhão de matrículas por ano e trabalha para cultivar uma vida melhor para produtores rurais e alimentar os brasileiros. Esse é o sistema CNA Senar, que transforma o campo e inspira o Brasil. Muito bom, né? A reportagem que aconteceu lá no Porto de Humaitá, né? O porto fluvial do Grupo Mazzutti, lá no município de Humaitá. E nós também tivemos outro evento muito importante que aconteceu no auditório da Federação da Agricultura aqui em Porto Velho. Foi uma reunião com os nossos secretários municipais de agricultura, né? Todo o estado de Rondônia, acho que deve estar uns 70% dos secretários estavam presentes, responsável pelo desenvolvimento da agricultura nas prefeituras, né? E presença também do deputado Ismael Crispim. Na ocasião, a Federação da Agricultura, nós entregamos um diagnóstico da piscicultura do estado de Rondônia. Como é que está a piscicultura, né? Está mais de 60% hoje dos produtores estão fora da atividade. Realmente nós comprovamos esse diagnóstico, fizemos um trabalho muito bacana, contratando uma empresa que fez o georreferenciamento, município por município, chama geolocalização, identificamos aí mais de 19 mil hectares de lâmina d'água no estado, tanto em tanque escavado como em represas nos municípios. Então, entregamos para os municípios para ver a potencialidade. O secretário do prefeito e todo o setor produtivo vai conhecer a sua potencialidade, o que realmente tem hoje funcionando, né? Produzindo, o que pode retomar a produção e também as áreas propícias para poder realmente expandir a piscicultura, né, no seu município. Então, um trabalho bacana que foi entregue aí para a sociedade nesse dia. Vamos acompanhar o vídeo.
quando a gente precisava identificar, fazendo o diagnóstico, quais os principais problemas, né, que realmente atingiu essa atividade, fazendo com que muitos produtores tivessem parado com a sua criação de peixe em vários municípios de Rondônia, né, devidamente identificado nesse diagnóstico, né, que a gente pôde fazer através do processo de georreferenciamento, geolocalização por satélite, e essa empresa nos entregou esse documento que ele traz, município por município, o que realmente tem em cada município em termos de tanques escavados, seja ele com água, sem água. Quando ele trouxe a dificuldade da piscicultura, porque uma coisa é falar da maravilha que é o tambaqui, e de fato é maravilhoso. Mas eu preciso também entender a dor de quem produz, a dificuldade que ele tem e se ele está feliz. Porque para o produtor estar feliz com determinada produção, ele precisa estar ganhando dinheiro. E a gente precisa identificar isso. E aí, nós, atendendo o pedido da Federação da Agricultura e Pecuária de Rondônia, destinamos o recurso e está sendo entregue na mão de cada um de vocês um raio-x do que é a piscicultura no seu município. Aqueles que aqui não estão, tenho certeza que o Hélio vai fazer chegar, né? Eu acho que essa informação é muito importante para todos nós, para o Estado de Rondônia. E veja, é a única ferramenta que o Estado tem, é o Estado, não é o município pequenininho lá de Pimentelhos que fala, olha, me falta informação técnica. O Estado, até a chegada desse diagnóstico aqui, não tinha uma ferramenta para ele se nortear. Ele não tinha. Agora tem, nesse trabalho da nossa parceria aqui com a Faperon, e eu quero que os senhores façam um bom uso disso, a gente prospectando o futuro, né, olhando para o desenvolvimento e... Tá aí, você então acompanhou como que foi esse evento, né, a entrega oficial do diagnóstico da piscicultura no nosso estado, e daqui a pouquinho tem mais entrevistas. Tem uma entrevista muito boa com a Antoniele da AproSoja, ela que também é vice-presidente da Comissão Nacional de Mulheres. Então, fica aí com a gente, daqui a pouquinho a gente volta. Produtor Rural. O Sistema Faperon, Senar e sindicatos dos produtores rurais de Rondônia estão aqui para te ajudar. Nessa parceria você conta gratuitamente com cursos de educação profissional e assistência técnica em 10 cadeias produtivas. Melhore a qualidade dos seus produtos, aumente sua produtividade e fortaleça seu negócio com as melhores técnicas e orientações de nossos especialistas. Para mais informações, procure o Sindicato dos Produtores Rurais do seu município ou entre em contato pelo telefone 3214-8371. Sistema Faperon, Senar e Sindicatos Rurais de Rondônia. Seu parceiro no agronegócio. Olá, nossos amigos. Estamos de volta com o nosso programa Nosso Agro de Rondônia, né? E na nossa entrevista da semana, nós estamos aqui com uma ilustre amiga e produtora rural, presidente do Sindicato Rural lá do município de Alto Paraíso, né? Um município aqui na região da Grande Ariquemes. E a Antoniele é a nossa convidada de hoje. Também ela faz parte da Comissão das Mulheres aqui de Rondônia, um movimento muito forte das mulheres que realmente tem feito a diferença no agro, auxiliando seus esposos, né? As suas famílias, no cada dia melhorar mais, continuar pujante esse trabalho do agro que elas vêm fazendo nas diversas cadeias produtivas. E também a Antoniele nos representa, né, Rondônia hoje, a nível nacional, na Comissão Nacional das Mulheres do Agro, da CNA, da Confederação Nacional da Agricultura, né? Então ela discute temas nacionais, juntamente com diversas outras mulheres dessa Comissão Nacional, temas que realmente têm trazido impactos grandes para o agro brasileiro, e quando impacta a família, impacta o homem, impacta a mulher. E as mulheres realmente têm feito a diferença a nível nacional. Antoniele, nós estamos aqui hoje para discutir vários assuntos, a gente vai entrar no mérito daqui a pouquinho, mas primeiro eu gostaria que você desse um bom dia às pessoas que nos assistem e acompanham o programa aqui da Federação da Agricultura e do Senar. Meu muito obrigada pelo convite, seu Hélio. É uma honra estar aqui, podendo falar um pouquinho do trabalho que a gente faz a nível nacional, a nível estadual, né? Querendo ou não,
a mulher está aí presente em todas as etapas, enfim, é um grande prazer estar aqui com o senhor hoje. Ah, ótimo. Inclusive, semana passada, 15 dias atrás, nós estivemos juntos, né, com a comissão. Parte da comissão estava lá em Cerejeiras, onde na feira agropecuária, lá, a feira de negócios, lá estava a comissão com várias palestras, assuntos importantíssimos, juntamente com a comissão das mulheres também, da FAPERON. Enfim, era um grupo muito grande que estava lá na feira, debatendo assuntos específicos, salvo me engano, acho que era sucessão rural. Esse é o trabalho que vocês vêm fazendo a nível de Estado, né? De conscientização, de chamar mais mulheres que estão diretamente envolvidas com o agro, tanto em todas as cadeias, né? Aquelas que trabalham com café, com cacau, com soja, com a pecuária de corte, leite. E a nível nacional tem temas bastante relevantes. A nível de Estado, qual o trabalho que vocês vêm desenvolvendo há 2, 3 anos atrás, quando nasceu esse trabalho importante? Olha, seu Hélio, o nosso objetivo enquanto movimento, enquanto comissão, é realmente capacitar as mulheres, né? Independentemente da cultura, independentemente do tamanho da propriedade, a mulher ela tem essa sede de conhecimento. Então, eu acredito que ela se capacitando, ela acaba levando, trazendo para dentro da propriedade vários tipos, várias possibilidades dela estar ajustando, dela estar crescendo economicamente. Então, o nosso objetivo é esse, cada vez mais ela se capacite e busque alternativas para melhorar o seu negócio. Muito bem. Dentro desses temas que normalmente se levam em discussão nas várias reuniões que acontecem no sindicato, nos encontros regionais, nas feiras, quais os temas que vocês, como mulher, hoje têm sido alvo de preocupação de vocês? Eu tenho acompanhado o trabalho de vocês pelas redes sociais, vocês trazem grandes palestrantes com domínio de assuntos. Quais os assuntos mais relevantes que vocês têm preocupado, que é a preocupação do momento? Olha, como mulher e mãe, né, a nossa preocupação maior é com o ensino das crianças. Então, a gente tem o projeto, né, que é o Agro em Minha Vida, que a gente já tivemos um projeto piloto em Ariquemes. A gente, graças a Deus, está aí com uma propensa parceria, enfim. Também a gente fala sobre sucessão familiar, que isso querendo ou não, a mãe, a mulher, ela está lá dentro da propriedade rural, ela quer que o filho continue, tem essa preocupação também, porque quando a gente fala em sucessão familiar, os pais, eles também têm que dar o espaço para o jovem poder estar dentro da propriedade. Então, não se trabalha só o jovem, também tem que se trabalhar a conscientização dos pais poderem delegar aquilo, porque não é fácil você deixar que o novo tome conta. Né? E o novo em todos os sentidos, é novo na idade, é novo nos pensamentos, enfim, a gente sabe que tem aquela questão que os pais têm aquele conservadorismo tem medo de deixar, de repente, o filho... Seu patrimônio. Exatamente, desprotegido, enfim. Então, são vários obstáculos dentro da sucessão familiar que ele tem que se abranger. E também nós temos o protagonismo da mulher dentro da propriedade rural. A gente trabalha muito isso para que ela desabroche, para que ela venha para frente, ela já participa das tomadas de decisão dentro da propriedade rural. Só que, às vezes, ela não se sente pertencente, ela não se reconhece como produtora rural pelo fato dela, de repente, só estar aconselhando o marido, porque realmente a parte do aconselhamento, ela é o diferencial, né? Querendo ou não, é o diferencial. E ela está ali aconselhando, ela está ali fazendo o almoço, cuidando da propriedade, tratando os animais, colhendo o café, enfim, N situações que realmente, sem a mulher dentro da propriedade, talvez o homem não teria aquele ganho, vamos dizer assim. Nas tomadas de decisão. Exatamente, e em tudo também, né? Porque quando você parte para a colheita do café, hoje, por exemplo, quem faz a melhor colheita do café é a mulher, né? Esse padrão de qualidade que a mulher tem em todos os quesitos é o que faz o diferencial. Então, a gente tem grandes produtoras aí, não só no café, em outras culturas também, né? Dentro da gestão dos escritórios, das fazendas,
enfim, então a gente vê que realmente há esse protagonismo aí da mulher e, assim, nós não somos um movimento feminista, nós queremos realmente estar lado a lado. Ninguém é melhor do que ninguém e juntos somamos força para avançar. Olha que trabalho maravilhoso, né? Que as mulheres do agro de Rondônia estão se unindo cada dia mais, se organizando nos municípios, nas regiões, e pessoas como você, né? E muitas outras lideranças que a gente conhece aqui em Rondônia está indo para cima, fazendo a diferença, preocupados com um assunto muito importante que você colocou aqui, com a questão educação formativa, principalmente dos alunos, né? As novas gerações, tanto que residem na zona rural como no meio urbano, né? Realmente haver essa integração de conhecimento, né? Eu falava ali recentemente na reunião, né, que tivemos ali, o superintendente aqui do Senar colocou, antigamente tinha a matéria técnicas em agropecuária, né? Técnicas agrícolas, né? Foi até extinto das grades curricular, muito importante que retorne para que essa cultura, esse conhecimento da criança, desde as primeiras séries iniciais até a oitava série, até o 9º ano, possa retomar como matéria optativa dentro da grade curricular. Então é muito importante esse trabalho que vocês estão requerendo, solicitando, né? E isso é muito importante. Sem falar desse papel importantíssimo que a mulher tem na gestão das propriedades, no auxílio, né? Sendo o braço direito do marido em várias ações. Olha, maravilhoso que vocês consigam implementar. Nós da Federação da Agricultura e dos sindicatos temos essa mesma visão, nós vamos continuar firme, você como presidente do sindicato sabe dessa necessidade. Antonielli, nós vamos para o intervalo, rapidamente nós voltamos, né, depois do nosso parque publicitário aqui, né, Devina, a gente volta para continuar esse papo legal, bacana. Fique com a gente, tá? No Brasil, existe um elo que aproxima o campo e a cidade. É uma potência que conta com 17 mil profissionais no campo, 27 federações estaduais e mais de 2.000 sindicatos rurais, que cuida da saúde de mais de 200 mil pessoas por ano. Apoia e leva assistência técnica para mais de 400 mil propriedades rurais. Capacita pessoas à distância ou presencial com mais de 1,5 milhão de matrículas por ano e trabalha para cultivar uma vida melhor para produtores rurais e alimentar os brasileiros. Esse é o sistema CNA Senar, que transforma o campo e inspira o Brasil. Olá, foi rápido, nós já estamos de volta com o nosso programa Nosso Agro de Rondônia, né? Apresentado por mim, Hélio Dias, presidente da Federação da Agricultura e do Senar, né? Gostaria de agradecer a sua audiência, né? Todo final de semana está com a gente, acompanhando, né, as belas entrevistas, as notícias estaduais e nacionais, né, do agro. Você que gosta sempre estar ligadinho com a gente, né? Voltando aqui a nossa entrevista com a Antonielli, né? A Antonielli é a nossa presidente do Sindicato Rural de Alto Paraíso e presidente da vice-presidente da Comissão Nacional da CNA, das Mulheres do Brasil, né? Então, um cargo importante que ela nos representa, olha, e representa bem. Antonielli, gostaria de conversar em 2 assuntos importantes que você domina, você conhece, é mais uma sindicalista que tem trabalhado forte em cima disso, não só como presidente do sindicato, mas também como diretora da ProSoja, né? Hoje financeira da ProSoja. Você tem múltiplas atividades, né? Fala um pouquinho sobre a questão que aconteceu recentemente. Você como diretora da ProSoja, nós tivemos aí um problema de logística sério, um enfrentamento aqui na área urbana de Porto Velho, mas de uma forma muito sutil, muito equilibrada. Vocês superaram, né? Estão superando, né? Mas nós temos um problema sério de armazenagem em Rondônia. Vimos mais de 1.000 carretas paradas aí para descarregar.
tivemos problemas no porto de descarregamento, né, entre outros problemas de logística. E também problema nas propriedades. Nós temos hoje um nível de 10% a 15% somente de estrutura de armazenagem nas propriedades. Precisa mais dinheiro de linha de crédito, né, do BASA, Banco do Brasil, né, no Plano Safra. A gente sabe que é um conjunto de fatores que aconteceu isso aqui em Rondônia e principalmente aqui nos portos de Porto Velho. Como você está vendo essa situação e como que a gente poderia, quais as ações que a ProSoja, a própria Federação da Agricultura, os bancos, os governos estaduais, federais, possam mitigar isso no próximo ano, para a próxima safra, a gente não ter esse problema de tanta carreta parada aqui na entrada de Porto Velho? Olha, seu Hélio, eu vejo assim, são várias situações. A primeira, a nossa BR-364, né, que agora vai, pelo visto, vai ser privatizada, né, vamos ter aí, eu fui a Brasília, a gente estava lá na audiência pública, agora vão ser instauradas mais audiências públicas no estado para estar discutindo melhor sobre o tema. Eu acredito que a privatização é o caminho, só que nos termos em que está, pesa muito para o bolso de toda a população do estado de Rondônia. Não é só para o produtor rural, né? Não é só para isso. A gente sabe que Rondônia não tem muitas fábricas, né? A gente quase tudo vem de fora, a maioria das coisas vem de fora. Então isso encarece e muito para o bolso do produtor. Com 7 pedágios, né? Exatamente. Então isso tem que ser revisto, né? Porque pelo último estudo que eu tive acesso, uma carreta que sai de Vilhena para chegar aqui em Porto Velho, só de frete de vinda para cá, ela vai gastar mais de R$1.000. E isso vai para o bolso de quem? Para o bolso do consumidor, do produtor rural, de toda a população. E aí acontece o seguinte, ela não tem um frete de retorno. Nós não temos o que mandar para fora do estado, entendeu? Então ela vai descer vazia e vai voltar com mais um custo. Então é complicado para o produtor rural hoje, na crise em que estamos, né? O senhor mesmo falou aí que nós precisamos de mais financiamento. Para o senhor ter noção, foi me passado um dado de que hoje o produtor rural, no governo que está, ele é, como se diz, passado para ele em questão de ajuda financeira pelo governo federal, questão de 0,08%. Nos Estados Unidos, o produtor rural é financiado em 15%. Então, para o senhor ter noção, nós, pouco financiado pelo governo federal, nós já fazemos um estrago, né? Imagina se tivesse 10%, 15%. Nossa, não precisava nem isso, né? Mas, enfim, o produtor rural ele vem sendo muito desassistido, né? Então, e isso daí causa impacto. E aí agora, no momento como esse, há um custo elevadíssimo de pedágio, é complicado para a gente assimilar isso. É verdade, inclusive isso que a Antonella, que você disse, Antonella, o governo federal devolve pouco dos impostos em forma de benefícios, no caso de financiamento, crédito rural, seja custeio ou seja financiamento, você vê que ele inclui somente menos de 1% no orçamento da União destinado a financiamentos, realmente do dinheiro do governo federal, dos impostos. O resto são dinheiros vindo de várias outras fontes, que a gente conhece como é que compõe o Plano Safra. Então, realmente é isso que você está dizendo, ainda vem com mais custo, em vez de todas essas melhorias, essas obras de arte, ampliação, ser feito com o orçamento do Estado, ou da União, eles vai passar para terceiro, mas o terceiro vai cobrar da sociedade e quem vai pagar vai ser o consumidor final. Então vai aumentar custo tanto de produtos hortifruti granjeiros, como produtos carga seca, como cargas do agro, como café, como soja, tudo isso encarece o custo. Então, realmente você está correta nesse raciocínio, é difícil, né? E aí eu peço também para que a população, não só os produtores rurais, mas toda a população, quando tiverem essas audiências públicas referente à BR-364, a privatização, que vão essas audiências, que vão lá expor
todos os pontos, tem associação comercial, tem, enfim, o comércio sendo prejudicado, toda uma parcela aí da população sendo prejudicada. Então, eu quero que a população vá nessas audiências para que a gente possa discutir, porque é agora que se discute, depois que tiver sacramentado, não tem o que se fazer, né? E aí a gente vai para um outro ponto que o senhor falou aqui, que é a questão portuária nossa aí, né? De armazenagem, enfim. Realmente, hoje, Rondônia está com um pouco mais de 600 mil hectares de soja na região, né? Então, é complicada essa questão, porque não absorve, o porto acaba não absorvendo, mesmo porque a gente tem uma parcela que vem do Mato Grosso para ser descarregada aqui. A gente sabe da dificuldade que sabe da dificuldade do produtor do estado de Rondônia em questão de armazenagem nas fazendas. Nós não temos, é dificultoso, e ainda mais que o governo não disponibiliza recursos para que se faça um investimento realmente nessa parte de armazenagem. É verdade que um custo, por exemplo, um sistema pequeno, até considerado até de pequeno a médio, nas propriedades rurais hoje, custa de 20 a 30 milhões? Sim. Entre secador, entre toda a estrutura de barracão. Exatamente. O aço está muito caro, cada dia mais vem sofrendo reajuste. Então não é barato. Então, realmente não é barato. Sem um financiamento do governo, é praticamente impossível um produtor hoje, médio, de pequeno, médio porte, conseguir do próprio bolso construir um armazém. É verdade, isso tanto na parte, olha, não é só na soja, no milho, não, isso também aplica-se aos nossos produtores hoje de café, que cresceram muito, que também precisam de uma estrutura de secagem, uma estrutura de classificação, armazenagem, essa questão toda, né? E os silos que são chamados, né? Então, tem toda essa dificuldade. E reforçando as palavras da Antonielli, eu vejo que nós estamos num impasse, na minha análise. Já foi feito o pregão, já foi feito o leilão, já foi feito todo esse procedimento legal pelo DENIT, pelo Ministério dos Transportes. Eu acredito que pouco pode fazer, a concessão já foi feita. Realmente, a classe política acordou tarde, mas nunca é tarde para quem quer fazer alguma coisa, mas deveria ter discutido isso com antecedência. A nossa bancada federal, os nossos senadores, eu acredito que dormir no ponto, mas ainda há tempo de rever. A força política, quando quer, altera, muda, né? Faz. Quando não quer, deixa as coisas passar. Mas eu fiz, como presidente da federação, nosso sistema, nós fomos propositivos. Mandamos um documento aos nossos senadores, mandamos uma solicitação, pedindo para que, se não tiver jeito de alterar ou de reduzir esses investimentos para os 3 primeiros anos, que seriam, isso é possível, em vez de ser lá para o 10º ano, 9º ano, que possa ser feito esse trabalho também de melhoria na BR, logo nos 3 primeiros anos. E também, por nós ser um corredor de exportação, nós somos um corredor de exportação do Arco Norte. Pega todo o noroeste do Mato Grosso e pega Rondônia. E que nós já não temos aí 600 e poucos mil hectares, não. Nós temos potencial para ir para 2,5 milhões. Sem derrubar uma árvore, né? Falando em áreas abertas em Rondônia. Então nós temos um potencial grande e vai acontecer isso dentro desses 10, 20 anos. Nós precisamos que os nossos senadores, que a nossa bancada de Rondônia, que eles colocam recursos adicionais. Em vez de só ter ampliação aí de duplicar 2 pistas que vai, 2 que vem aí, só 107 quilômetros em 30 anos, que possa ser colocado aí os recursos, a média dos 10 últimos anos, os investimentos que foram feitos na BR-364 pode ser colocado como recurso adicional do orçamento da União nessa BR, nesse corredor. Então teríamos um recurso privado, que pelo que eu vejo, não é uma política de governo federal, não vai mudar, isso é minha concepção, mesmo com a pressão que está acontecendo agora, mas que o governo do Estado, que a nossa bancada federal, que os nossos senadores, nossos deputados federais e o próprio governo do Estado, eles se prontificassem em levar essa sugestão para o DENIT, para o governo federal, para que fosse incluído no orçamento da União recursos adicionais, porque nada impede, olha, se eu só vou fazer 107 pela iniciativa privada, a partir do 108 seja feito com recursos da União, que o governo federal invista. Então isso é uma proposta alternativa, porque muitas vezes você não consegue mudar o rio, mas você pode
ajudar a contribuir em ampliar, em propor alternativa. Então, essa é uma proposta que nós, da Federação da Agricultura, eu acredito que a ProSoja deve comungar com esse propósito da gente propor aos nossos governantes que consiga incluir no orçamento da União recursos adicionais para fazer obras adicionais e melhorar a estrutura desse corredor de exportação que é a nossa BR-364. Dentro desse quesito, você tem alguma coisa mais a acrescentar? Não, eu só realmente concordo com o senhor. Eu acho que tem que ter os parlamentares, eles têm que ter um olhar mais criterioso sobre isso, porque causa muito impacto ao setor produtivo. Outra questão, que é a questão portuária. Nós somos produtores rurais que estamos em Rondônia, que temos um porto no quintal de casa e somos os maiores prejudicados, né? Então, nós não termos a preferência no descarregamento, né, dos grãos que hoje são produzidos dentro do estado é muito triste, né? Porque assim é no nosso quintal, o porto está aqui. Então, se de repente o governo não olhar com um olhar mais cuidadoso para a questão portuária, nós vamos entrar num colapso, porque hoje, igual o senhor falou, nós não queremos abrir mais terras dentro do estado, por mais que nós temos uma capacidade aí ainda para estar aumentando. Nós vamos investir nessas terras, o agricultor está investindo nas terras e buscando a alta produtividade. Então, consequentemente, vai ter mais grãos, vai ter mais produtos girando no estado. E aí, como que a gente vai fazer isso? Né? Buscamos também eficiência de genética na carne bovina. Né? Como que faz? A gente vai ficar o tempo inteiro só mandando por rodovia essa carne saindo, escoando dentro do estado? É uma boa discussão. Né? O senhor sabe que o senhor tem esses projetos dentro da federação aí para estar mandando essa carne via Porto Público e Porto Velho. Exatamente. E isso, eles têm que ter esse olhar para nós do setor produtivo. Não só para o grão, mas para a carne bovina também. Tudo acaba ali. Quanto que não poderia também vir de fora pela hidrovia, né? Então, assim, o pessoal os políticos, eles têm que ter esse olhar. Nós estamos desassistidos, realmente nós estamos, e a gente precisa solucionar isso o quanto antes, porque a cada ano que passa, Rondônia, ela vem se desenvolvendo mais, o produtor vem buscando soluções, inovação, e tudo que é aplicado a nível Brasil é aplicado em Rondônia. É verdade, olha, Antonelli, você está correto. O que nós precisamos é mais investimento, um olhar diferenciado. É inconcebível, por exemplo, descarregados no pique da colheita da soja de Rondônia, se chega, todo dia está chegando aí de 800 a 1.000 carretas próximo aqui a Porto Velho, aqui em Candeias, e só descarregar 200. Então, e ainda tem preferência, cotas para Mato Grosso, né? O que está acontecendo? Esses caminhões dos produtores estão servindo de silo-pulmão para as trades, entendeu? Exatamente. E aí ali vai deteriorando o soja. Mas o soja vem seco e limpo. Mas ele volta, não é bem assim. Quem sabe e sabe com propriedade, o grão ele é seco no secador, vem para cá, só que ele vai retornando a umidade. Você cobre lá o caminhão, coloca uma lona ali, fica 3 dias, o grão começa a fermentar, soa e fermenta. E esse prejuízo vem para quem? Vem para o produtor, fora as estadias que ele tem que ficar pagando para os caminhoneiros, fora que os caminhoneiros não querem mais pegar frete para Porto Velho, né? Eles preferem sair do estado, ir para o Mato Grosso, fazer um frete que eles vão e voltam e ainda o caminhão que está ali para descarregar fica ali. Então é complicada a situação. Então vamos dar um recado aqui para as traders aqui, a Cargill, a Bundig, enfim, o Grupo Mazut e outros, enfim, todas essas traders que tem porto aqui em Porto Velho, vamos ampliar. Tem alguns que estão ampliando aí de uma forma muito rápida, né, a margem. Vamos ampliar a sua capacidade de carga e descarga, né? Então, vocês estão no dever de realmente acompanhar o desenvolvimento do Estado e também o governo do Estado, Porto Público. Vamos abrir a concessão aí do porto ali para mais empresas fazer isso de uma forma muito rápida. Então tá aí o nosso apelo, né?
é um assunto muito importante que tem que ser pensado, tem que ser trabalhado, porque nós não podemos aceitar o próximo ano a mesma situação, a mesma novela. E outra que o governo, agora acredito que esse ano, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, o próprio BASA, vamos investir mais, vamos disponibilizar crédito subsidiado para 15, 20 anos, aí, linhas de crédito para que os nossos produtores de Rondônia possam aprovar os seus projetos, as suas propostas aí de construir mais silos, mais armazéns no estado. Muito importante porque você reduz essa dependência e tem tempo para poder guardar o seu produto, vender num momento melhor, enfim, toda essa questão técnica e logística comercial. A gente precisa avançar dentro do estado de Rondônia na regularização fundiária, porque pode ter crédito, mas não chega na mão do produtor rural. E não tem o documento da terra. Não tem o documento. Então, isso é um fator muito, gritante aqui, preocupante do estado de Rondônia, que é a regularização fundiária. Eu posso fazer uma pergunta para você? Se você fosse governadora, você priorizava a regulação fundiária? Com certeza, mais arrecadação, inclusive, para o estado. Governador, faça alguma coisa, você que é o governador do estado, aproveite a dica aqui da nossa sindicalista, presidente do Sindicato Rural de Alto Paraíso, e também eu sugiro ao senhor, vamos investir na regulação fundiária, vamos potencializar o INCRA, vamos criar uma diretoria dentro da CEPAT, dentro da secretaria, já que não criou um Instituto de Terras em Rondônia, para poder fazer isso. São mais de 60 mil propriedades que estão à mercê disso, fora os problemas ambientais de embargo que nós temos no estado. Então é gritante, é complicado. Governador, dá uma olhadinha, faça a sua parte. Ô, Antonielli, acho que a conversa está boa, mas o tempo passa. Eu gostaria de agradecer a sua vinda aqui no nosso programa, nosso Agro de Rondônia. Você e sua equipe estão nos prestigiando, venha outras vezes. Eu deixo aqui a palavra final para você falar com a nossa população, sua despedida. Não, quero agradecer, eu acho que sempre é bom a gente poder discutir, poder vir no meio de comunicação como esse, para que toda a população saiba do que se passa, a realidade do agro de Rondônia, né? Então eu estou à disposição para a gente estar aí discutindo vários outros temas que realmente o produtor rural está sendo muito penalizado, a gente tem várias coisas aí para ser discutida no seu programa, e eu quero só desejar sucesso e que o senhor continue aí fazendo essas entrevistas, porque o estado só vem a ganhar com esse nível de informação, e é isso, sucesso para todo mundo. Eu falei com a Antonielli, né, nossa presidente do Sindicato Rural de Alto Paraíso, também é da diretoria da ProSoja financeira, né? Conhece o estado todo, então foi muito bom, Antonielli, falar com você. Muito obrigado, volte outras vezes. E nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos. Produtor Rural. O Sistema Faperon, Senar e sindicatos dos produtores rurais de Rondônia estão aqui para te ajudar. Nessa parceria você conta gratuitamente com cursos de educação profissional e assistência técnica em 10 cadeias produtivas. Melhore a qualidade dos seus produtos, aumente sua produtividade e fortaleça seu negócio com as melhores técnicas e orientações de nossos especialistas. Para mais informações, procure o Sindicato dos Produtores Rurais do seu município ou entre em contato pelo telefone 3214-8371. Sistema Faperon, Senar e Sindicatos Rurais de Rondônia, seu parceiro no agronegócio. Tá aí, você conferiu então a entrevista com a Antonielli, ela que falou um pouco do trabalho da Comissão Nacional das Mulheres, um pouco também do trabalho da ProSoja, muita informação boa, mas agora a gente vai para as notícias, né? As notícias nacionais. E nós temos um belo resumo para trazer tudo o que passou durante essa semana. Então, acompanhe aí com a gente. Olá, a CNA participou aqui em Brasília do Congresso Internacional Alasa 2025, promovido pela Associação Latino-Americana para Desenvolvimento do Seguro Agropecuário. O vice-presidente da CNA, José Mário Schreiner, debateu o futuro do seguro rural no Brasil, junto com parlamentares e representantes de entidades setoriais. A confederação também esteve em um painel sobre as operações de crédito e o seguro no agro.
E a CNA promoveu a etapa do Júri Popular do Prêmio Brasil Artesanal de Geleias no Jardim Botânico de Brasília. Quem passou pelo local pôde degustar às cegas 10 amostras de geleias simples e mistas. Os finalistas são dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Pará, Minas Gerais e Maranhão. Veja mais ações do Sistema CNA-Senar para os produtores de alimentos. O Senar promoveu a capacitação de instrutores e coordenadores regionais para a 6ª edição do Programa CNA Jovem, que atua no desenvolvimento de lideranças empreendedoras para o agro. O projeto Campo Futuro iniciou os levantamentos de custos de produção no país. Nesta semana foram coletados os dados de cana-de-açúcar e café. No Tocantins, a CNA realizou o último encontro regional para discutir as propostas dos produtores para o próximo Plano Safra. Já em Alagoas, a Comissão Nacional do Trabalho e Previdência Social se reuniu para debater as demandas do setor. A Confederação também participou do Brasil Superfood Summit 2025, organizado pelo Instituto Brasileiro do Feijão e Pulses. A CNA debateu ainda o papel do setor privado e entidades agrícolas nas políticas de apoio e financiamento de sistemas agroalimentares sustentáveis durante o evento do Banco Mundial. E o PIB do agronegócio atingiu 2,72 trilhões de reais em 2024, com a participação de 23,2% na economia brasileira. Essas e outras ações estão no site CNA Brasil e nas redes sociais do Sistema CNA-Senar. Nesses 6 dias, nós estivemos reunidos com os coordenadores e com os instrutores que vão tocar a 6ª edição do CNA Jovem na etapa estadual, que teve início durante essa semana. Foi um encontro bastante rico, foram 78 participantes ao todo, entre os instrutores e os coordenadores das administrações regionais. E o objetivo desse encontro foi trazer a nova metodologia do CNA Jovem para esses instrutores, para esses coordenadores. Trabalhamos muito as novas competências dos jovens líderes do agro, que serão desenvolvidas nesses programas. São 11 competências ao todo, que nós trabalhamos com dinâmicas de grupo para que esses instrutores e esses coordenadores estejam preparados para receber esses jovens lá na ponta. Foram dias muito ricos, a gente trouxe a participação do diretor técnico da CNA, o Bruno Luque, que conectou os desafios que vão ser trabalhados por esses jovens nas etapas estaduais, chegando aí a desafios nacionais. Então, toda essa troca de experiência foi realmente para que a gente possa preparar da melhor forma esses agentes que vão estar trabalhando aí com os nossos jovens nessa etapa estadual. Olá, né? Chegamos ao final do nosso programa, nosso Agro de Rondônia, né? Muito obrigado pela sua audiência, você que nos acompanhou, que nos acompanha, né? Todos os finais de semana, no sábado e no domingo, né? Tem gente que assiste 2 vezes, já me ligaram dizendo que gosta tanto do programa que assiste no sábado às 11 e às 12 horas do domingo neste canal, na TV Informa na Hora. Muito obrigado pela sua audiência, né, Maria Odete? E convidá-los, né, para a próxima semana sempre acompanhar a gente, né, tanto no programa de televisão como nas nossas redes sociais. Exatamente. Então, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Na próxima semana estaremos de volta com muito mais notícias e siga a gente nas redes sociais para ficar ali dia a dia ligado no que a gente publica, nas notícias, nas informações. Então, Sistema Faperon Senar, procura a gente que estaremos por lá. Até a próxima semana. Até a próxima semana.